taxa de decomposição de resíduos vegetais e população da microfauna sobre diferentes plantas de cobertura. Vou falar sobre um pouco da introdução desse artigo, tá? Desde os primórdios, a agricultura existe para auxiliar os homens que deixaram de ser nômades e fundaram seus povoados e cidades, e como consequência, obtiveram alimentos através do cultivo na terra. A agricultura teve origem na pré-história, quando o homem percebeu que poderia se alimentar de cereais e também podia cultivá-los. Decorrente à fixação do homem nas terras e o crescente aumento na população mundial, o agronegócio teve necessidade de melhorar tecnologicamente e muitas práticas foram aprimoradas, o que consequentemente resultou em novas culturas, melhoria em técnicas de conservação de solos e outras medidas de produção. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, estudos realizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que o Brasil é um dos países em que a produtividade cresce. Desde 2006, o rendimento da agropecuária aumentou 4,28% ao ano no Brasil. Existem 3 tecnologias que são consideradas essenciais para o aumento da produtividade brasileira: viabilização da segunda safra de verão, resistência genética às principais pragas e doenças e o plantio direto na palhada. As plantas de cobertura de solo, elas têm a finalidade de cobrir o solo, protegendo-o de processos erosivos, lixiviação de nutrientes decorrentes ao seu uso intenso. Muitas dessas plantas são utilizadas para pastoreio, produção de grãos e de silagem, e são fornecedoras de palhada para a cobertura do solo no sistema de plantio direto. Algumas dessas espécies apresentam a capacidade de reciclar nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento de plantas, que serão cultivadas em sucessão, como o caso das leguminosas, que são fixadoras de nitrogênio atmosférico. Manter a superfície do solo coberta por materiais vegetais em fase vegetativa ou como resíduos é efetivamente o manejo mais recomendado para a proteção e conservação do solo. A velocidade com que uma determinada espécie cobre o solo tem influência no processo erosivo, visto que no desenvolvimento inicial da cultura, o solo encontra-se desprotegido e, consequentemente, mais susceptível a processo de degradação do solo. O efeito de leguminosas sobre o controle de erosão são evidenciados por diversos autores, onde comprovam que decomposição em cobertura vegetal em baixos níveis chega a reduzir perdas no solo de até 50% no total, quando relacionados a solos descobertos. Levando em consideração o uso de leguminosas como cobertura de solo, essas possuem outras características de melhoria na qualidade física, química e biológica, além de fornecer nitrogênio para a cultura subsequente. Com a utilização de plantas de coberturas, rotação de culturas, sistemas de integração, os níveis da erosão do solo, a perda de nutrientes diminuem significativamente, além de restabelecer a manutenção adequada de umidade, temperatura e matéria orgânica do solo, que elevam os níveis de ocorrência de organismos benéficos. A diversidade de material depositado sobre as áreas agrícolas influencia de maneira positiva a fauna presente no solo. Ao mesmo tempo, a macrofauna é um agente transformador e reflexo das características físicas, químicas e biológicas do solo. A sensibilidade desses invertebrados do solo aos diferentes manejos reflete claramente ao quanto é determinada prática de manejo pode ser considerada ou não conservacionista do ponto de vista da fertilidade do solo. Dessa forma, o presente trabalho ele deve ter por objetivo avaliar a taxa de decomposição de resíduos vegetais e a população da macrofauna sobre diferentes coberturas de solo. As plantas de cobertura do solo têm a finalidade de cobrir o solo, protegendo-o de processos erosivos, lixiviação de nutrientes decorrentes ao seu uso intensivo. Muitas dessas plantas são utilizadas para pastoreio
produção de grãos e de silagem, e são fornecedoras de palhada para a cobertura do solo, no sistema de plantio direto e a diversidade de material depositado sobre as áreas agrícolas. Influencia de maneira positiva a fauna presente no solo. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a taxa de decomposição de resíduos vegetais e a população da macrofauna sobre diferentes plantas de cobertura. O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados. Antes da instalação do experimento, a área se encontrava em pousio e para a realização do trabalho instalou-se sistemas com diferentes plantas de cobertura. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 7 tratamentos e 4 repetições. As avaliações foram realizadas após o cultivo das plantas de cobertura. Após o manejo, implantou-se armadilhas do solo do tipo pitfall para a coleta de insetos e a avaliação da macrofauna. A avaliação da taxa de decomposição de resíduos vegetais sobre diferentes coberturas foram utilizados 112 sachês de chá, distribuídos 4 em cada parcela. No campo, as amostras foram instaladas próximas às armadilhas, entre o solo e a cobertura vegetal. As avaliações foram realizadas semanalmente, entre os dias 16/3 de 2018 ao dia 6/4 de 2018. Para os dados obtidos na coleta dos insetos, foi calculada a riqueza de indivíduos nos tratamentos através dos índices de Shannon-Weiner e Simpsons, e os dados da decomposição foram submetidos à análise de variância e feito um gráfico de regressão com ajuste adequado, e foram submetidos a teste de comparação